Vamos começar mais um Café com Análise, e agora retomando as estruturas psíquicas, né? O Gaio vai aprofundar um pouquinho mais, agora com um olhar também um pouco clínico, né, Gaio? Porque nós discutimos assim do ponto de vista teórico as estruturas, mas seria bem interessante a gente botar um olhar clínico, né? E aí, vamos retomar então. Tu gostaria de começar com a psicose em Lacan, né? O seminário 3, isso? Não, eu acho que é o contrário, a gente pode deixar para Pro o final, final. né, dar uma ilustrada, não tem problema. Mas eu acho que é importante que a gente diga, Alexandre, que o nosso propósito aqui é de abrir uma discussão e mostrar caminhos, né? Porque as coisas não se esgotam, e aprofundar mesmo é uma tarefa de cada um, né? É uma formação para quem tem interesse que é longa, né? Agora, essa questão que nós já iniciamos sobre a diferença da psicanálise para as outras linhas, né, para o diagnóstico nosológico, que é baseado só na sintomatologia, isso é de vital importância. É de vital importância porque traz o divisor de águas, que é a clínica psicanalítica, a intervenção, né? Na neurose, a gente tem que ter cuidados, mas na psicose a gente tem que ter muito mais cuidados. Por quê? Porque na neurose, a gente até vai poder articular com a questão do conceito de repetição. Ela é uma repetição que se dá com algumas nuances sempre, né? Sempre, eu nunca esqueço um mestre com quem eu estudei na URGS, que todo ano ele vinha, sensacional, José Zuberman, né? Que é um mestre argentino que trabalha no El Ameghino, que é um hospital-dia, e na Escuela Freudiana lá, né? Então, ele sempre vinha para fazer supervisão e dar as palestras, e ele sempre dizia para nós que a neurose, claro, isso é a grosso modo, né? Na neurose é assim, ó, 3 mais 2 é igual a 5, mas 4 mais 1 é igual a 5. Então, tem um resultado, mas tem algumas variações, né? Nessa montagem que a gente pode pensar pela via do fantasma, de como a gente se repete, como é que o nosso sintoma aparece, mas na psicose o delírio se estrutura de uma maneira que é sempre repetitivo, né? Portanto, a gente vê que na neurose existe uma grande margem para dúvida, para abrir os significantes, por isso que a gente trabalha com a intervenção simbólica, né? E na psicose nós vamos valer do conceito que é a clínica do real de Lacan, né? O conceito de real, que é evitar algo que possa ser injuntório para o paciente, porque ele não tem condições fálicas de responder a algo simbólico, né? Então, esse é um divisor de águas muito importante para pensar clínica na prática. Eu fiz questão de trazer isso, porque isso é uma coisa que marcou muito a minha formação. Agora, claro, é legal beber nas fontes, né? A gente nunca chega em Lacan sem ter uma base de Freud, né? Em Freud tem textos clássicos que quem quer aprender a diferença, né, tem que estudar, assim, né? A perda da realidade na neurose, na psicose, neurose versus psicose, são textos clássicos de Freud que a gente não pode deixar de ver, de apreciar, para ver a partir daí o que o Lacan fez, né? E o que o Lacan fez? O Lacan trouxe a, a possibilidade de uma clínica para as psicoses que o Freud não tinha conseguido fazer. O Freud deixou, digamos, picando essa questão, até que quando a gente estuda os textos de Freud, né, eu devo aqui até um agradecimento ao Amadeu Weiman, que foi meu professor na graduação e na pós-graduação, porque o Amadeu se preocupou muito de ver detalhadamente tudo o que o Freud fez na construção do conceito de psicose. E uma coisa que me marcou é que quando Freud fala em psicose, ele usa alguns conceitos que se aplicam à neurose. Então, ficou muito... para quem estuda depois Lacan, fica confuso, né? Por exemplo, ele fala coisas assim que são da neurose, porque ele não tinha construído a clínica ainda, né? A própria castração é diferente, né? Na neurose, a neurose se dá pela castração, né? E na psicose existe a falta, né?
é a falta, né? Se sofre pela falta. Nós, neuróticos, a castração sempre é uma questão que vai nos levar para a vida inteira. E na psicose é a falta da falta. E por isso que na clínica das psicoses, a gente vai trabalhar com o que o Lacan chamou de o quarto nó, que é procurar dar uma reestruturada naquilo que se desestruturou, né? O real, o simbólico e o imaginário, e que no centro tem o conceito de objeto A, que é aquilo que se perdeu para sempre. Então, tu vê que só aí já dá para falar da psicanálise inteira. Então, essas coisas que a gente vai falando, algumas pessoas vão ter que suportar, como todos nós que estudamos, a gente vai, aos poucos, cotejando e tentando entender, né? Mas é uma caminhada bacana, e a neurose é bom a gente lembrar que também é importantíssimo estudar os casos clínicos do Freud, né? Que o Freud teve muita humildade nos seus casos de apontar justamente os erros que ele cometia, interpretar o fora de hora, o antes ou depois, né? Por exemplo, para pensar a neurose clássica feminina, que é a histeria, nós temos que estudar o caso Dora, né? Para pensar em neurose obsessiva, o homem dos ratos é fundamental. Tá? E o que caracteriza a diferença básica, grosso modo, entre uma e outra? Na histeria, fica marcado o desejo insatisfeito. E na neurose obsessiva, o desejo no campo impossível. E o Lacan vai pegar o homem dos ratos, vai trabalhar o significante rato, né? Que aí tem toda uma cadeia associativa para ver como a história do homem dos ratos se arma de uma maneira que diz do desejo insatisfeito. Nós não temos tempo para entrar em detalhes, mas eu recomendo, inclusive, como a gente vai cotejar com a cultura, o filme existe no YouTube, O Homem dos Ratos. É muito interessante, eu aconselho as pessoas a verem, né? E ainda falando em neurose em Freud, o clássico da neurose infantil, que é a fobia, é no O Pequeno Hans, né? Então, esses são textos importantíssimos de serem estudados, né? Gaio, Enfim. eu vou entrar um pouquinho, porque não querendo ser advogado de defesa de ninguém, né, mas tentando fazer apenas uma justiça histórica, porque o Freud faz um trabalho científico maravilhoso, e muitas vezes num trabalho científico, porque ele queria resultados também, ele queria conseguir ajudar pacientes, né? Então ele tinha um propósito, e aliás acho que na minha humilde visão, foi isso que sustentou muito o trabalho. Como o trabalho dava resultado, ele conseguia perceber que o caminho era promissor, né? Então, então, na verdade, quando ele limita um pouco o campo de estudo, é inclusive pela abrangência, para ele conseguir dar luz e foco, né? E como era algo original, então é normal que algumas limitações ali ocorram. A gente poderia caracterizar Freud como Marx, como Einstein, como Gandhi no seu campo, como literalmente gênios da humanidade, né? Então, bom, quem vem depois é que tem uma obrigação de aprofundar, até porque o trabalho não está totalmente posto nem terminado, né? E muitas vezes eu acho, Gaio, que existe uma certa desonestidade de propósito nessas análises quando pegam limitações. Porque é óbvio que num campo vasto desses há brechas para continuar e que venham outros, né, que outros trabalhos aprofundem, né? Então eu vejo assim que muitas vezes a gente não tem a mesma lógica analítica para limitar a ciência, para poder entender que esses limites históricos existiam e eram grandes, e exatamente por isso a obra dele é grandiosa, né? Claro que sim. A psicanálise tomou muito pau ao longo da sua história, né? Desde seu surgimento, foi um divisor de águas, a briga com a psiquiatria tradicional, né? Então, é natural, mas a psicanálise continua de pé, por isso. E eu sempre digo que é muito interessante a gente ver a forma como o Lacan retomou Freud, e essa dificuldade que a gente tem de entender plenamente o que Lacan quer trazer. Eu acho que é muito legal isso, porque isso nos põe a pensar. Hoje, quando eu pego Lacan, eu já me autorizo a ver, tá, ele está falando isso, mas o que isso me provoca? Que reflexões eu vou ter a partir daí? Porque ele disse que a gente tem que se autorizar a fazer a clínica do jeito da gente, né?
E a transferência, que é um conceito que nós já trabalhamos, a transferência nos traz, assim, um aprendizado constante na clínica psicanalítica, escutando os sonhos dos pacientes, escutando um lapso, um tropeço, né? E na clínica com a psicose também é muito importante que a gente seja criativo, porque a gente tendo como base essa questão do cuidado, da não intervenção simbólica, a gente pode fazer um trabalho em cima do imaginário e do real, né? Eu sempre lembro um caso que eu tive, que eu acompanhei anos, e que foi bastante sucedido, porque era um jovem que tirava a meleca do nariz, que era agressivo, né? E esse é um divisor importante, porque ele ilustra uma coisa que a gente está abordando. A diferença de um diagnóstico lá no DSM, no CID, baseado em alguns elementos que são sintomatológicos, mas que, por exemplo, quando a gente vê um caso como esse que eu estou me referindo, chegou um momento que o jovem não tinha mais um discurso organizado, não estava mais se perseguindo, e todos os sintomas que se configurariam a uma psicose não estariam aparecendo mais, né? Claro que nesta clínica para as psicoses, já entrando nela, a gente não trabalha sozinho, nós trabalhamos com a psiquiatria. O Lacan teve essa humildade de buscar a psiquiatria, que ajudou muito com o medicamento a dar uma estabilizada, a permitir que o paciente se estabilize aquele excesso de gozo em relação ao outro e poder falar do seu delírio. A gente não combate o delírio, a gente acolhe, porque é uma tentativa de se reestruturar através daquele delírio. Então, isso é muito importante, porque aí, quando tu vê que o jovem não teria aqueles sintomas gritantes que se configurariam numa visão mais psiquiátrica, ele deixou de ser psicótico? Não. Por quê? Porque ele continua alienado ao desejo do grande outro. Na linguagem é que a gente vai ver como a estrutura das caras, né? Então, isso é muito importante, né? As coisas não se resolvem, mas há uma melhora, há uma socialização, há uma ida para o campo do trabalho, né? Tudo um trabalho muito bonito. Que não deixa de validar Freud, né? Porque o caminho é a linguagem, né? Então ele acaba reforçando essa ideia, né? Sim, sim. E isso me parece que é um divisor de águas. E aí eu acho que tem que fazer justiça, Gaio, porque tanto tu quanto a Rô fizeram questão de, nessas nossas conversas, não só reforçar, como chamar a atenção da importância do trabalho multidisciplinar. Então, quando os psicanalistas trabalham em conjunto com os psiquiatras, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, a possibilidade de êxito vai ser sempre muito maior do que se a gente simplesmente fechar, né? Então, não é uma questão de exclusão, mas muito pelo contrário, de uma adição de esforços, né, para que o paciente, para que a pessoa tenha melhora, né? E isso eu acho que tem nessa ética que vocês impuseram nas conversas aqui, tem um fator que é um diferencial e que é uma abordagem que eu acho que qualifica nesse mundinho de caixinhas, né? Onde cada um vai para o seu quadrado e muitas vezes não se conversa. A própria medicina, de uma forma geral, carece dessa visão de conjunto de todo, né? Às vezes, para lidar um ser humano, eu tenho que botar 15 especialistas dentro de uma sala, né? Então, assim, às vezes é muito complicado isso, né? Então, eu acho que essa visão é importantíssima. E isso vem também com o próprio trabalho do SUS, né? Com certeza. E, aliás, a Rô, no nosso último encontro, nos trouxe pérolas sobre isso, né? Sobre essa importância justamente de ver o sujeito com adoecimento mental grave como sujeito mesmo, né? A gente é redundante quando fala isso, né? Que ele possa se expressar, que ele possa ser acolhido no seu delírio, não tu querer tirar o delírio e colocar uma coisa que é o que tu percebe, mas não é como ele percebe a realidade, né? Então, é uma questão de acolhimento e os trabalhos com oficinas são fundamentais, né? Eu trabalhei muitos anos com oficina de escrita e foi muito bacana poder pôr revistinhas, compartilhar depois com os familiares. Isso tudo dá um lugar de pertencimento, né? De socialização. Isso faz aquele nó, né? Dá uma amarragem, né? Prepara esse sujeito para se sentir acolhido no mundo. Isso é fundamental. E a gente tem exemplos de
de eventos assim, né? O Mental Tchê é um exemplo disso, né? A gente vê a arte acontecendo, as criaturas mais estabilizadas, mais felizes, né? Então, é fundamental. E para nós, na clínica, saber fazer um diagnóstico diferencial é muito importante, porque vai dar o rumo do tratamento, né? Eu tenho que ficar atento, né? Eu não tenho que ter pressa para isso, para não fazer bobagem, mas que é importante, sim, para que eu veja por que caminho eu vou poder trilhar. Por exemplo, esse jovem que eu me referi, ele tinha uma questão de não poder exercer a sua sexualidade, nem espaço para uma masturbação ele tinha, tudo muito controlado por esse grande outro, né? E um dia ele me disse assim, pois é, a minha mãe me disse que eu não posso namorar. Por quê? Porque eu não sei nem lavar as minhas cuecas ainda, né? E eu disse, bom, ele disse assim, nem lavar minhas cuecas, nem limpar a minha bunda. Eu digo, mas tu sabe limpar tua bunda? Não sei. Então, por que tu não faz o seguinte? Começa a lavar tuas cuequinhas. Tu percebe a intervenção? Aí tu vai poder namorar. O jovem atravessou o set e disse assim, trato feito. Gente, isso foi importantíssimo. Em seguida, ele se autorizou a namorar. Tu percebe o quanto Fantástico. é importante a gente saber de que forma a gente vai intervir, Ah. né? De que forma. E E esse lugar do outro é fundamental. Agora que tu deu o gancho, e aí eu vou puxar para um desafio, porque 2 livros para mim foram muito marcantes, né? O Ser e o Nada, do Sartre, é um livro dificílimo, né? Um livro bastante difícil, mas eu fiz uma aventura ainda maior. O único livro do Lacan que eu li foi o Seminário 3, Psicose, né? Bom, então, imagina, né? Sem muita base, na verdade, é um desafio bastante grande. Mas eu te digo assim que para mim foi muito interessante, porque dali eu tirei a conclusão de que o grande mérito do trabalho do Lacan nesse campo foi dar lugar de escuta para a psicose, foi dizer, olha, vale a pena investir, tem que ser investido, é da nossa área. Então, assim, foi maravilhoso, mesmo não tendo entendido as nuances, mas o fato de enxergar ali uma vanguarda, né, foi sensacional, né? Com certeza. Esse livro, ele é um desafio para todos nós, né? Ler ele não basta, a gente tem que estudar e estudar muito, porque ele exige que a gente tenha esta bagagem, né, de Freud, por exemplo. A gente tem que pegar o caso clássico de psicose, que é o caso Schreber, né, em Freud, e ver como Lacan pega, a partir daí, ele vai falar também em Joyce, e ele vai trazer um respeito com a psiquiatria, ao mesmo tempo que mostra o diferencial. Porque ele foi discípulo de Clérambault, que era um grande psiquiatra da época, lá na Sainte-Anne, com quem ele trabalhou, e o que me marcou é que ele diz o seguinte, né, para dar uma resposta àquela psiquiatria mais biologicista, ele diz uma coisa que eu acho brilhante, que é assim, ó, ninguém é uma máquina de fala. Então, aí é a aposta na linguagem, né? Na escuta. Aí, hoje, pensando sobre isso, eu me dei conta, assim, ó, o analista pode fazer uma torção e dizer que ele também não é uma máquina de fala, porque se tu te apressa em falar, em dar um resultado, tu está sendo muito mecanicista também, né? Tu tem que acolher e ir trabalhando. Então, eu acho que a partir daí a gente pode, na nossa sequência, retomar as questões de desejo e mais alguma coisa sobre esse diferencial, né? E também falar em questões do desejo aqui, nos outros lugares do mundo, e não esquecer de falar também um pouquinho da clínica da perversão.